Números 16, versículo 20, os rebeldes castigados. Então disse mais o Altíssimo a Arão e Moisés: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, os possa consumir. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda a congregação? Detalhezinho, por que eu leio a Bíblia? Para achar os pontozinhos das falácias, né? Das pronúncias de Bíblia. Porque Bíblia ela é sim um mistério, é segredo, é sim, não foi tudo revelado para nós, ninguém sabe tudo. E a cachorra começou a latir no momento que eu comecei a ler. E aí reza a lenda de onde se nasce várias religiões, por cada um interpretar de um jeito diferente a Bíblia. Primeiro ponto positivo, né? Olha que Moisés e Arão fez. Inclinaram o rosto a Deus, por terra, e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. E aí o que acontece? Deus, ele é Deus criador de todo o espírito, de toda a carne. Espírito, alma, é referência em seres vivos. Os animais também são almas viventes, assim como o ser humano é. Aí você pergunta um detalhe: o animal tem espírito? A vida em si, o sopro de vida em si, indica-se que é o espírito. Aí então você fala: mas e os animais? O que vai acontecer com os animais na ressurreição? Muitos deles vão ser ressuscitados para viver também num outro mundo, num paraíso, né? Já preparado por Deus. Ok? O detalhe é que os animais não pensam. Simplesmente Deus destravou a boca da mula lá em Balaão, né? Lá para a mula que Balaão começou a espancar. No capítulo 22 de Números, vamos passar logo lá. E aí a mula começou a falar com ele. Isso indica que Deus também pode fazer o animal ser inteligente. Assim como Deus também fez Nabucodonosor regredir e virar quase que um animal. Então, nós não somos mais, né, do que um animal. Deus ama o ser humano assim também quanto o animal, mas ele preza mais a vida humana. São segredinhos, são coisinhas que nós temos que ler devagarinho para poder aprender de Deus, né? Pecou um homem, você vai matar toda a congregação, Deus? Intercedeu a Arão e Moisés para o povo, a congregação. Fala a toda a congregação dizendo: subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Abirão. E seguiram-no os anciãos de Israel. E falou para a congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, do que é deles. Não põe a mão em nada do que é desses ímpios, dos perversos, rebeldes. Pausa. O subtítulo é para os rebeldes. Existe uma igreja aí que ela incita os membros a serem rebeldes. Eles usam até mesmo a passagem de Jefuné, outro, aquele que matou, vou lembrar. Esqueci o nome que usou, foge, né? Eu vou lembrar. Ele cita aquela guerra daquele filho de
Corá, meu pai amado, Gideão. Então eles incentivam as pessoas a se rebelarem contra Deus, ou mindar ou dar, fazendo-se de Deus um escravo não senhor, fazendo Deus escravo não senhor, fazendo com que Deus o sirva e não servir a Deus. Servir a Deus é levar pratinho de comida, servir a Deus é ficar aleluia. Não, servir a Deus é conhecer, reconhecê-lo como um Deus todo-poderoso, o único verdadeiro Pai e Criador do meu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, né? E sim, sujeitar as leis dele, isso é servir a Deus. E na igreja é bom? É bom, mas você é a igreja, nós somos a igreja. Entendeu? Então, não cai nesses contos, nessas fábulas, nessas balelas de igrejas falsas, onde faz você rebelar contra Deus. Rebelde é a mesma coisa que ímpio. Vamos lá para a parte B do versículo 26. E não toqueis em nada que é deles, porque que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram então do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e filhos, e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Altíssimo me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os outros os homens, o Altíssimo não me enviou. Vamos lá ver. Ele fez uma propaganda ali, ele fez um anúncio. Se esses rebeldes morrer como morre qualquer homem, como que morria um homem lá naquela época? A facada, de doença, mais novo, de cansaço, a espadada, não tinha pólvora, né? E apedrejado por adultério e tudo e tal. Agora vai vir o versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, uma morte nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao túmulo, então compreendereis que estes homens têm desprezado ao Criador. Olha só, Moisés foi de uso de Deus, falando que desta vez eles não vão morrer não, a terra vai desaparecer, fazer buraco embaixo deles, tanto eles quanto os seus pequenos, quanto as mulheres. A terra engoliu, subterrou, como você vê em filme, né, nos desertos, que a terra engole a pessoa. Mas foi instantâneo, como se a terra abrisse realmente a boca e engolisse eles vivos. Agora 31. Aconteceu o quê? Acabando de falar todas estas palavras, a terra, que estava debaixo dos pés deles, se fendeu, e a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também com os homens que pertencia a Corá e a toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era deles desceram vivos ao Seol, a sepultura, a cova, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava no seu redor fugiu ao clamor deles, dizendo: não aconteça que a terra nos trague também a nós. Então saiu fogo do Senhor, fogo do céu. Deus lançou saraiva, né? Relâmpagos, fogo mesmo, realmente tochas de fogo nele, e consumiu os 250 homens que oferecia incenso ilegítimo, adoravam a incenso ilegítimo
adoração incorreta. Você viu? É de se estudar onde aconteceu isso. Até porque se eu tivesse um site aí do pessoal do History, eu mandava eles procurar, que eles foram enterrados vivos. E estão lá até hoje. Se ninguém achou, estão lá até hoje. Entendeu? Nessa passagem de Números 16, versos 27 ao 35. Tem bastante? Tem. Agora vamos lá pelo 36 até o 40. O subtítulo é: Os incensários dos rebeldes são aproveitados. Então disse o Altíssimo a Moisés, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio, que Deus fez o fogaréu lá, queimou todo mundo, e espalha tu o fogo longe, espalha para longe, porque se tornaram santos. Agora eu separei para mim, santos, que Deus separou, escolhe para mim os incensários, porque os incensários são apenas utensílio, não peca. Material não peca, pedra não peca, árvore não peca, metal não peca, que peca é o ser humano. Nem os animais pecam, por assim dizer. Mesmo até quando eles matam alguém, eles dilaceram alguém, eles são animais inconscientemente. Os incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam chapas de obra batida para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante ao Senhor, por isso se tornaram santos, e serão por sinal aos filhos de Israel. Na verdade, eles não estavam fazendo holocausto para ilícito. Eles foram levar o holocausto para ver se Deus atentava para eles, Deus perdoava. Mas desta vez Deus não atendeu a eles, e sim aceitou os utensílios, para fazer cobertura para a tenda. Tá bom, 39. Eleazar, pois o sacerdote tomou os incensários de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecido, e os converteram em chapas para a cobertura do altar, para servir de memorial aos filhos de Israel, no objetivo de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão se chegue para queimar incenso na presença de Deus, do Criador, para que não seja como Corá e a sua companhia, conforme o Senhor dissera a Eleazar por intermédio de Moisés. Estava se criando um novo costume, estava se criando uma nova perspectiva de outras religiões. Cada um queria fazer como entendia, não segundo o propósito de Deus. Que Deus queria de um jeito e o ser humano de outro. E assim todos blasfemam contra Deus quando acham que Deus é culpado de nossos próprios erros. Isso é falta de respeito a Deus. Quando a gente fala, Deus quis assim, Deus não quis assim de forma alguma. Quando morre um teu ente querido, um ente querido de qualquer um que morre, não foi Deus que quis, foi o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, que obedeceram a Satanás, a Azazel, e por si só contaminaram a humanidade inteira. Aí Deus trouxe punição, mas Deus não quis, não quer e nunca intentou isso à humanidade. Nós que somos os merda. Agora vamos lá para o 41. Vou tentar acabar hoje o resto aqui. 41. O povo murmura ou reclama e é visitado com uma praga. 41. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, reclamou contra Moisés, cochicharam, falaram mal contra Moisés e Arão, dizendo: vocês dois mataste o povo do Altíssimo. E, tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação e
Então que a nuvem os cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da congregação, da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação para que eu, num momento, possa os consumir. Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés e Arão a todo o seu incensário. Deixa eu ver uma coisa aqui. Com licença. Tá tendo um episódio de SBT, fazendo comercial. Aí, ó. Certinho? SBP, eu tô mandando um mosquito aqui. Ô bicho sem vergonha. Tá bom? Depois está Moisés, incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele e eleva-o depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu do Altíssimo, já começou a praga, tornou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitando incenso no incensário, fez expiação pelo povo, e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram 14.600, além dos que morreram no caso de Corá. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. Irmãos queridos, né? Há quem diga que as pragas de hoje são lançadas por Deus. Não é longo? E eu não vejo motivo de dizer que não seja também não. Sabe por quê? Porque o povo peca deliberadamente, espontaneamente, própria vontade, iniciativa, de própria vontade, achando que Deus, por estar tão quieto e imudecido, ou que não fala nada com a gente, achando que Deus não existe, ou que Deus é simplesmente uma bolinha de fogo ou de luz, que Deus não é uma pessoa real, que Deus, Yahová, não vê os nossos pecados, vê e cumpre e faz ações. Por isso que 1.000 cai ao teu lado e 10.000 à sua direita, e você não é atingido por obedecer em partes tudo que Deus quer. Somos pecadores, conscientes, às vezes, muitas das vezes, mas tememos a Deus, respeitando-o, lidando com Ele conforme Ele é merecedor de honra, de glória, de respeito, de adoração. Ele é a potência, a única potência no universo é Ele, o resto são simplesmente falsidade. Amém? Terminamos o capítulo 16 de Números. Fiquem com Deus.